A maioria das pessoas não manifesta o que deseja, não porque não tem fé, mas porque está preso na pergunta que mais bloqueia no lápis. Como isso vai acontecer? Como conseguir a casa dos sonhos? Como sair dessa situação impossível? Como pagar uma conta que vence amanhã? Como curar alguém que você ama? Mas aqui está a verdade. Dura, mas libertadora. O como nunca foi responsabilidade sua. O como é a parte de Deus. É a parte do universo. A sua parte é sentir, é confiar e não boicotar o processo. Quando você tenta controlar o como, tudo trava. Quando você solta o como, o milagre encontra espaço para poder entrar. Se você está cansada de lutar e não vê saída para o seu problema, eu quero que você preste muita atenção neste relato. Eu aprendi na dor que existe uma forma de fazer Deus agir mais rápido. Para você não sair daqui com apenas uma história bonita, eu preparei um guia prático que vou te passar no final desse vídeo, para você fazer a sua manifestação acontecer ainda essa semana. Você já percebeu que aquilo que você teme parece acontecer mais rápido? Isso não é azar, isso é mecânica emocional. O medo manifesta mais rápido porque quando estamos com medo, não perguntamos o como. Não existe essa pergunta. Nós simplesmente sentimos como se aquilo fosse real. A gente revive, porque às vezes pensamos em algo passado que nos causa medo de voltar novamente. Então a gente sente aquele medo de algo do passado que vivemos, ou sentimos medo de algo que pode acontecer no futuro, ou de algo que nem pode acontecer no futuro. Mas a gente acaba sentindo. E a gente acaba sentindo como se fosse real. O corpo acredita, a mente acredita e a emoção cria. Agora, se o medo manifesta tão rápido, imagine se você conseguisse aplicar a mesma intensidade emocional nos seus desejos. Na semana passada, não foi nada fácil para mim, mas eu entendi e compreendi muita coisa. Passei 6 dias dentro de hospital com meu filho internado. Aprendi essa lição de uma forma mais dolorosa e mais poderosa da minha vida. Houve um momento específico que eu permiti que o medo ficasse no controle do volante. O medo já estava desde o momento que eu tive que levar meu filho para o hospital pela 3ª vez. Eu já tinha certeza que eu não voltaria para casa tão cedo. E foi justamente isso que eu comecei a manifestar. Comecei a manifestar todos os medos que estavam surgindo dentro de mim. O medo começou a tomar conta de tudo. Quando chegamos pela 3ª vez no hospital e o médico falou que meu filho ficaria, e nem ele sabia direito o que estava acontecendo, mas só sabíamos que ele dependia de oxigênio para poder respirar, a única coisa que eu pensava, meu Deus, não vou embora daqui tão cedo. Cuide do meu filho. E a partir de então, eu comecei a entregar o meu filho aos cuidados de Deus, porque só ele saberia reverter aquela situação que eu não tinha mais o controle de nada. A partir do momento que eu tive presa dentro do hospital com meu filho, eu percebi que eu não tinha o controle de nada. Não era só eu que estava com meu filho naquela situação, no oxigênio. Eu olhava para outras mães, acho que tinha mais umas 4 ou 5 mães com os filhos vivendo a mesma situação. Eu nunca tinha visto a enfermaria da pediatria tão lotada quanto eu vi aquele dia. Então eu fiquei com muito medo. E até perguntava para mim mesma, o que está acontecendo? Por que tantas crianças estão aqui? O que tem nesse ar? O que aconteceu? Por que viemos parar aqui? Foi feito todo o procedimento, meu filho tem asma, então foi feito todo o processo de bombinha, de resgate, várias rodadas para poder fugirmos do oxigênio, mas não teve jeito, ele acabou indo para o oxigênio. Ficamos lá num leito que não tinha nem lugar pra gente, estava lotado o hospital. Eu fiquei em pé por 2, 3 horas do lado de uma maca com meu filho lá deitado na maca e no oxigênio. Meu filho de apenas 5 anos. Eu me senti fragilizada, impotente, não tinha mais o que eu fazer, não tinha nada mais dependendo de mim. Então não tinha como eu pensar no como. Comecei a observar outras mães na mesma situação e eu comecei a perguntar,
para uma das mães, quanto tempo que você está aqui no hospital, né? Aqui dentro da enfermaria. Porque a UPA, ela não foi feita para internação. As crianças são enviadas para um hospital de referência. E lá é feito todo o processo de internação, de cuidados e tudo mais. E as mães estavam lá aguardando transferência para um outro hospital, já faziam 5 dias, 6 dias. E eu imaginando, meu Deus do céu, coitada dessas mães. Meu Deus, ainda bem que eu não estou no lugar delas. Mas eu já estava no lugar delas. Eu já estava e só não tinha percebido isso ainda. Naquele mesmo dia, por volta da madrugada, meu marido trocou comigo para eu descansar um pouco. Porque já fazia muitas horas que eu estava no hospital. Eu estava em pé do lado da maca porque não tinha leito. E vim para casa para dormir um pouco e descansar e tomar um banho. Quando o dia começou a amanhecer, meu marido falou para mim que eles tinham sido transferidos para um parto. Mas eu sei que lá na UPA não tem parto, não entendi muito bem. E foi para uma sala reservada, que só tava o meu filho e mais uma nenezinha recém-nascida. Só cabia, era 2 bercinhos e 2 poltronas que não inclinavam, não deitavam nem nada. 2 poltronas, tipo cadeira. E voltei para o hospital. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou dormir aqui? Porque se a gente está aqui aguardando transferência para um hospital, talvez demore, igual as mães que estão aguardando há 5, 6 dias. Como é que eu vou dormir sentado numa cadeira? E eu fiquei focando aonde? Numa mãe que estava com leito de frente para a porta do banheiro da enfermaria, onde tinha grande circulação de pessoas, crianças. Era um entra e sai de crianças na enfermaria para fazer exame de sangue, para poder tomar injeção, medicação. Então era muito choro, era muito grito. A luz da enfermaria não podia ser apagada nunca. E aí eu imaginava, pois é, ela está pior do que eu, porque ela não vai conseguir dormir. Quem consegue dormir com uma luz na cara, com um barulho daquele jeito, com crianças chorando, gritando de dor? Não tinha como. Aí eu falei, meu Deus, que dó dessa mãe, que dó. E eu comecei a sentir a dor dela, de estar naquela situação há 6 dias. Eu falei, meu Deus, coitada, ainda bem que eu não estou no lugar dela, ainda bem que Deus preparou para mim e reservou uma sala à parte que eu possa apagar a luz, que não tem tanto barulho assim, e eu consigo pelo menos descansar. Não é igual um conforto da nossa casa, é numa cadeira sentada, mas eu ia poder descansar um pouco. Meu marido ia poder descansar um pouco. Ok. Resumindo aqui, voltei para casa, eu e o marido a gente trocou novamente, dormi, recebi a triste notícia que meu filho só estava piorando. Cada dia que passava, ele estava piorando. Ele começou com 1 litro de oxigênio, foi aumentando gradativamente, chegando a 5 litros de oxigênio. E mesmo chegando a 5 litros de oxigênio, a saturação dele oscilava e caía. Mas, no 2º ou 3º dia que eu amanheci com alguma coisa diferente dentro de mim e eu não sei explicar o que era. Mas era algo tão grande e poderoso dentro de mim que eu tinha certeza que meu filho seria transferido para o hospital naquele mesmo dia. Que eu chegando no hospital para fazer a troca com meu marido, ocorreria a transferência de hospital. E chegando no hospital de referência, a gente não ia ficar por muito tempo. Porque lá o médico seria certeiro, ia olhar para o meu filho e falar, é isso que ele precisa, ia dar a medicação correta e a gente voltaria para casa o quanto antes. Eu só acreditei porque estava muito forte dentro de mim. Aí eu falei, ok, mesmo assim, está fora do meu controle tudo. Eu vou fazer a técnica que eu mais gosto, que eu sei que funciona e me ajuda a liberar esses medos que vão surgindo dentro de mim. E a técnica que eu usei foi o Ho'oponopono. Liguei para minha mãe, que também acredita no Ho'oponopono e faz muitas vezes o Ho'oponopono, já conseguiu manifestar muitas coisas com o Ho'oponopono. Eu liguei para ela e falei assim, mãe, me ajuda, faz o Ho'oponopono junto comigo. Eu quero fazer o Ho'oponopono para a transferência do meu filho, para ele ser transferido para o hospital de referência o quanto antes.
Lembra que eu te falei que ia te dar um passo a passo? Antes disso, você precisa entender o porquê. Por que o medo manifesta mais rápido do que o seu desejo? Você entendendo isso vai ser a base do que vamos fazer no final. E antes de te explicar aqui como é que a gente fez o Ho'oponopono, quero que você entenda o quê? O pensamento que eu estava antes, no começo, me comparando com a outra mãe, sentindo o que a outra mãe estava sentindo, agradecendo por não estar na situação dela, porque a gente precisa tomar cuidado até com as coisas que a gente agradece. Acabou atraindo a mesma situação, exatamente a mesma situação para mim, que já eu te conto. O que aconteceu? Como eu tinha conseguido descansar, a minha mente estava um pouco mais relaxada, mais tranquila. Então pôde fluir mais uma criatividade, uma intuição na minha cabeça, e eu escutei por essa intuição. E a intuição foi: faz o Ho'oponopono. Né? Nesse momento é crucial você ter alguma coisa para te ajudar a não focar no medo. E eu falei assim: a gente vai fazer assim, mãe, eu vou fazer daqui e a senhora faz daí, porque a gente não mora na mesma cidade, a gente mora longe, ela mora em São Paulo, lá na capital, e eu moro aqui em Ribeirão Preto. Transferência do meu filho para o Hospital X, abençoado. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Foi exatamente assim que eu pedi para minha mãe fazer, e exatamente assim que eu fiquei repetindo na minha cabeça durante a manhã toda e até eu chegar no hospital. E algumas vezes, quando não tinha ninguém no quarto, eu ficava mentalizando essa mesma frase: transferência do meu filho para o Hospital X. Abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Aqui no meu canal tem vídeo explicando o que é o Ho'oponopono e como que o Ho'oponopono age na sua vida, no seu subconsciente, dentro de você. Para que o Ho'oponopono serve? Vou deixar na descrição desse vídeo o vídeo do Ho'oponopono para quem quiser assistir, ok? Cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, não tive as melhores notícias do mundo que eu gostaria de ter. A notícia foi que meu filho estava piorando a cada dia que passava. E até o ouvido dele começou a infeccionar. Ele estava muito congestionado, o oxigênio não estava entrando e fluindo para dentro dos pulmões, e dessa forma permanecendo em 5 litros, e que se tivesse dessa forma, ia sair acho que é não é CPAP que fala, é aquele caninho de oxigênio que entra pelo nariz, eu esqueci o nome. Sairia daquilo para ir para a máscara, que a máscara iria fluir melhor a oxigenação dele. Mas para desmamar ia ser mais demorado, ia ser mais complicado. Então, não tinha muito o que fazer. Então era só fé mesmo. Mesmo com 5 litros de oxigênio, a saturação dele caindo, oscilando, e eu não conseguia ter sossego olhando para aquela máquina, toda hora piscando, toda hora que caía a saturação dele. Eu já estava pirando. Então eu fechava meus olhos e fazia o Ho'oponopono. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Ho'oponopono. Uma amiga minha me ligou e falou assim: Priscila, você precisa fazer uma coisa. Você tem que bater o pé aí, faça um escândalo, dá chilique, para eles poderem conseguir fazer a transferência do seu filho ainda hoje. Ele só tá piorando. Você vai esperar o pior acontecer? Então, assim, eu senti que ela estava me apavorando mais ainda. E eu tentando me acalmar, me tranquilizar e confiar, só com a minha técnica do Ho'oponopono, não me deixei abalar pelas coisas que ela estava me falando. E aí, simplesmente, eu senti algo muito forte dentro de mim, e eu até virei pra ela, não, tava no telefone, falei pra ela assim: olha, a Priscila de antes podia se escandalizar, fazer um escândalo aqui no hospital, bater o pé, forçar, tentar controlar a situação. Mas hoje eu não consigo sentir, não consigo ter vontade de fazer isso, eu não consigo, porque eu sei que é uma situação que está totalmente fora do meu controle. Não tem muito que eu possa fazer. Eu só posso entregar nas mãos de Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para mim. E veio uma voz na minha cabeça muito forte. E uma lembrança de uma das cenas de The Chosen, não sei se vocês conhecem, se já assistiram essa série,
é incrivelmente maravilhosa, mudou muito a minha cabeça e muito a minha fé, essa série. Porque olha, a pessoa que fez essa série, planejou essa série, foi a pessoa enviada por Deus, viu, para poder transmitir mais ainda os ensinamentos de Jesus pra gente poder compreender melhor, porque não é fácil compreender a Bíblia. Eu sou uma pessoa que eu já tentei ler a Bíblia várias vezes e não consigo entender nada do que está escrito nela. Ela é bem complexa, ela é bem difícil de se entender, então cada um interpreta a Bíblia de uma maneira. E pra gente acreditar numa interpretação errada ou desviada, é um dois. Então, assim, essa série foi um divisor de águas da minha vida. Foi completamente um divisor de águas da minha vida. A voz que veio na minha cabeça, junto com a imagem do The Chosen, foi assim: que seja feita a sua vontade e não a minha. Tudo isso está fora do meu controle, Senhor. Eu confio em Ti e sei que o Senhor fará o melhor para o meu filho, para mim, para a minha família. Só o Senhor sabe o que é melhor para mim, para todos nós, mais do que a nós mesmos. Aceito de coração aberto que seja feita a Tua vontade. E eu senti, depois que eu desliguei a ligação com a minha amiga, eu senti tão forte dentro do meu coração que algo está para acontecer. Muito próximo de acontecer. O meu corpo acreditou, confiou, meu coração acreditou, a minha energia acreditou em algo maior, que só Ele tinha o controle, só Ele tem o controle de tudo, e não nós. Naquele mesmo dia, quase no mesmo momento que eu me rendi à vontade de Deus, o que aconteceu? Tivemos que sair daquela sala. A enfermeira veio assim falar para mim: mãe, arruma as coisas do seu filho, que vocês vão sair daqui da sala, tá? Eu vou te colocar em outro leito. Eu não sabia se era a transferência que estava acontecendo ou o que era. Mas eu fiz o que a enfermeira falou para fazer. E adivinham para onde eu fui, meu filho? Adivinhem. Eu fui exatamente pro leito que a outra mãe estava com o filho dela, aguardando vaga há 6 dias. Exatamente pro mesmo leito, em frente à porta do banheiro, com aquelas luzes da enfermaria que não podiam ser apagadas, com aqueles choros de crianças, gritos de dor que nunca paravam. E eu fui para aquele leito. Mas eu estava tão bem na hora, tão feliz, com a confiança que eu depositei em Deus, que eu não liguei. E simplesmente veio na minha cabeça: olha só, você mesmo causou isso. Com o seu sentimento e a sua posição de se colocar no lugar da mãe, da outra mãe que estava também sofrendo, você manifestou isso para você. Olha o que veio, né? Eu mesma manifestei isso para mim. Eu mesma causei essa mesma situação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente tem medo, com as coisas que a gente agradece, porque eu agradeci por não estar lá no lugar dela. E eu fui exatamente no lugar dela. Mas o que aconteceu? Eu com a minha mente observadora, porque eu treinei a minha mente para isso. Não foi em dias, mas são anos de treinamento, de técnicas, de reprogramações mentais, de meditações guiadas, que eu mesmo fico repetindo para mim mesma, para o meu subconsciente, que eu comecei a aprender a me observar, a observar os meus pensamentos, a observar as coisas que eu falo e penso. E eu não fiquei naquela situação de sentir aquela angústia, aquela dor daquela mãe durante muito tempo. Mas eu procurei fazer algo para substituir os meus medos, que foi o Ho'oponopono. Vocês podem fazer a técnica que vocês quiserem, a técnica que vocês acreditam, as orações que vocês acreditam. Mas para mim, naquele momento que eu me senti fragilizada, sem força alguma, até mesmo para conversar com Deus, nem força para isso eu tinha, porque eu estava tão cansada. Era um cansaço mental, um cansaço de corpo, de alma, de tudo. A única coisa que eu tive acesso no momento foi o Ho'oponopono. E foi maravilhoso.
Porque o Ho'oponopono estava me limpando daqueles medos. Para abrir espaço para eu poder criar uma situação nova e deixar Deus trabalhar. Deixando Deus se responsabilizar pelo como, e não eu ter que me preocupar com isso. Pensar, sentir, se imaginar vivendo aquilo, a situação em si, boa ou ruim, é manifestar exatamente aquilo que você está sentindo. Então, muito cuidado com o que vocês focam, com o que você foca. Se você está focado na reclamação, se está focado no medo, é isso que você vai estar atraindo para a sua vida. E é isso que você vai continuar atraindo para a sua vida. Então, muda essa chave. Muda essa chave. Se observe. Troque o reclamar, troque o sentir o medo por alguma outra coisa. O meu canal aqui, o nosso canal aqui, ele tem diversas técnicas para te ajudar nisso. Porque eu me beneficiei da meditação. A meditação transformou muito a minha vida. Eu adquiri o que com as meditações guiadas? Com as reprogramações mentais? Eu adquiri maturidade. Maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, você não se consegue assim de um dia para a noite. Você precisa aprender a soltar o como. Porque se você ficar focada no como, é você estar querendo controlar todas as situações da sua vida. Você não deixa Deus agir. Você focada no como. E você bloqueia o seu processo de manifestação. Não demorou muito tempo. Eu acho que não fiquei nesse leito aí, nem por 2 horas, gente. Nem por 2 horas. Daqui a pouco veio uma médica falar pra mim, mãe, saiu a transferência do seu filho. Se arrumem, se ajeite, que vocês estão indo para outro hospital. Daqui a pouco chegou o pessoal da ambulância, transferiu a gente. E não foi só isso. Eu não acreditava só na transferência do meu filho. Porque no momento que eu comecei a fazer o Ho'oponopono pedindo a transferência dele, eu sentia algo muito forte dentro de mim, que a gente não ficaria muito tempo no hospital. Que o médico já saberia exatamente o que estava causando tudo aquilo, aquele quadro nele. Foi justamente isso que aconteceu. A gente chegou lá, o médico examinou ele, de cabo a rabo. Tudo ele examinou. E aí ele falou assim, bom, vamos colocar aí soro fisiológico dentro do tubo de oxigênio, para poder hidratar essas vias aéreas, porque está muito congestionada. E é por isso que não está entrando oxigênio suficiente para o pulmão dele. Aí a enfermeira colocou, aí a saturação dele começou a se normalizar. Aí baixaram para 4 litros. Continuou normalizando, baixou para 3 litros. E aí só foi baixando o oxigênio, chegando a 1 litro de oxigênio, e aí começou o processo de desmame com oxigênio. Gente, olha, é incrível, porque tudo que eu tô falando aqui pra vocês, que eu passei, e tudo que acontece na minha vida, as manifestações que eu consigo, os milagres que eu consigo alcançar, eu sempre venho aqui com um vídeo para poder te ensinar como é que eu fiz, o que eu senti. Eu tento ensinar técnica por técnica, pensamento por pensamento. E eu tento explicar até o que eu senti, mas isso é uma coisa muito difícil de explicar, o que a gente sente, para poder ajudar vocês também. Esse é o papel do meu canal, do nosso canal. Por isso que esse canal nasceu. Nasceu para ajudar vocês de alguma forma, porque eu sei quanto é difícil sair de um buraco fundo, escuro e não enxergar nenhum foco de luz. É difícil, é muito difícil, porque eu já estive várias vezes em um buraco escuro. Quando você se entrega ou entrega alguma situação para Deus, para o universo ou para o que vocês acreditam, não é você desistir. Você não está desistindo. Entregar não é desistir. Entregar é confiar. É confiar que existe uma inteligência maior coordenando tudo. O ego diz, eu preciso entender como. A alma diz, eu só preciso confiar. Toda vez que você solta o como, você fecha a porta do medo. Você abre espaço para Deus agir. Resumindo aqui para vocês, o Ho'oponopono, ele limpa o lixo emocional que impede você de ouvir a direção de Deus.
A manifestação, ela só funciona quando o pensamento e emoção estão alinhados. E isso é ciência, não é místico. Quando você entra em coerência cardíaca, seu corpo começa a sentir como se a situação desejada já fosse real. A vibração muda, a reação química do corpo muda, a percepção muda. Você deixa de vibrar na falta e começa a vibrar plenitude. E isso desbloqueia o milagre. Para quem assistiu The Chosen, há uma cena poderosa que resume muita coisa que eu falei aqui. A mulher do fluxo de sangue, que estava há 12 anos sofrendo. Ela nunca perguntou, como Jesus vai me curar? Ela apenas pensou, se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. Ela não tinha garantia, ela não tinha lógica, ela não tinha o e como. Não existia isso para ela, o como. Ela tinha fé, mas ação inspirada. E por que isso é importante? Porque quando você está tentando descobrir o como, você fecha a porta. Mas quando você entra em silêncio interno, mesmo na insônia, mesmo na dor, e troca a reclamação pela gratidão, você abre espaço para a intuição divina entrar. Muitas vezes, quando eu tenho insônia, não consigo dormir, acordo de madrugada, eu fico brava. Mas eu sou ser humano. Fico brava, que droga, eu preciso dormir, eu não vou aguentar amanhã, vou ficar cansada, não tô conseguindo dormir. Mas as melhores ideias, a melhor criatividade e a sua intuição tá mais aflorada quando? Nesses momentos. É nesses momentos de insônia que vem aquela vozinha. Porque quando você está com a sua mente silenciada, mas para essa vozinha entrar mesmo, de fato, dentro de você, você precisa esvaziar do medo e precisa esvaziar da reclamação. Porque não vai caber, não tem espaço para criatividade, não tem espaço para intuição, se você estiver na sua reclamação e estiver vivenciando seus medos. Então, algo precisa sair para algo poder entrar. Reclamar é vibrar na falta. E onde há falta, o novo não entra. Gratidão é você dizer, eu confio, eu já recebi, eu já sou. Agora que você já conseguiu entender que eu vivi e como Jesus agia, muitas vezes para a gente aprender a silenciar nossa mente, a gente precisa estar sozinho, precisa estar afastado de tudo, de todos. Jesus precisava silenciar a mente dele para poder escutar a voz do Pai dele, a voz do nosso Pai, a voz de Deus. Até ele se afastava dos seus discípulos, da multidão, para poder ter um momento a sós com o Pai. E a gente não é diferente. A gente precisa desse momento também. Só que muitas vezes, quando a gente está nesse momento, a gente faz o quê? A gente reclama. A gente fala, por que fulano tem, eu não tenho? Ah, não aguento mais viver assim, por que eu não consigo ter aquilo? A gente vibra na falta. Ao invés de a gente focar no que precisa, que é só escutar e deixar a voz de Deus entrar. Porque através da voz de Deus, no silêncio da nossa cabeça, da nossa mente, é que surgem ideias para te tirar daquela situação. Vem ideias, vem criatividade, vem soluções para você. Vem soluções para a gente. Tirar a gente daquela situação. Chegou a hora. Pega lá papel e caneta na mão para vocês anotarem. Para vocês não esquecerem esse passo a passo. Para a sua manifestação e você conseguir conquistá-la em até 7 dias. Depois voltem aqui para me contar. Manifestação concluída em tantos dias. Vamos lá. Como você conseguir manifestar o impossível a partir de hoje, a partir de agora. Você vai utilizar a técnica Ho'oponopono. Se você não acredita no Ho'oponopono, não sabe o que é Ho'oponopono, vai lá, volta, tem vídeos meus aqui no canal, que tem até um relato meu, como eu consegui uma manifestação só com o Ho'oponopono. Eu fiz a técnica para dinheiro imediato. E eu consegui manifestar em apenas 2 dias, com o Ho'oponopono. Lá eu explico como é que ele serve, o que ele faz, fica mais fácil de você entender.
Então você vai precisar limpar os seus medos com alguma coisa. Eu tô te indicando aqui o Ho'oponopono. Se você quiser seguir o Ho'oponopono ou alguma outra técnica que também te ajude, limpe. Comece a limpeza aí dos seus medos, das suas reclamações. Limpe o peso do ego que exige respostas imediatas. Passo 2. Entre em coerência cardíaca. Tem vídeo meu também aqui explicando o que é coerência cardíaca e como você ativa ela. Você respira devagar, você sente uma gratidão antecipada, como se aquilo já tivesse acontecido, e sente como se já tivesse dado tudo certo. E o terceiro passo, entregar o como. Entregue o como que a Deus pertence. Você não tem que se preocupar com o como. E fale assim: Senhor, faça da forma que eu não consiga ver. Faça do jeito que só o Senhor sabe fazer. Esse é o segredo para a manifestação. Se essa mensagem tocou você, se você precisa de um milagre na sua vida, eu preparei uma prática especial que já está disponível aqui no canal. Uma meditação de entrega total para momentos de aflição. Então, para quem não é inscrito, eu convido a se inscreverem, ativar o sininho e vamos caminhar juntos nessa jornada de fé, de presença e de manifestação. Porque quando você solta o como, o impossível deixa de ser impossível. Gratidão por quem me acompanhou até aqui no final desse vídeo. Eu quero escutar depois de vocês, de cada um, quem conseguiu a sua manifestação e em quantos dias. Voltem aqui para me contar, por favor, quero saber. E eu vou estar vibrando aqui junto com vocês. Gratidão.